Você é aluno que acabou de chegar no 7º ano. Certamente você estudou o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Me responda uma coisa. É possível realizar a subtração abaixo? 3 menos 5. Dentro do conjunto, fazer essa subtração dentro do conjunto dos números naturais? Se você quer ter essa resposta, fica aqui comigo, assiste essa videoaula até o final. Pessoal, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho para estar recebendo as nossas atualizações. Um bom aprendizado a todos! Seja bem-vindo à nossa aula de introdução da matéria Conjunto dos números inteiros relativos. O nosso objetivo vai ser conhecer o conjunto dos números inteiros relativos. Nós devemos estar atento e observar que no conjunto dos números naturais, a operação de subtração ela nem sempre é possível. Por exemplo, 5 menos 3 é 2. É uma subtração possível, né? Por quê? Porque 2, o resultado dessa subtração, que é 2, ele vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Ok? Outro exemplo, 9 menos 9 é 0. É possível, porque a gente sabe que 0 pertence ao conjunto dos números naturais. E agora, e essa subtração? 3 menos 5, como é que fica? Isso aqui, pessoal, é impossível dentro dos números naturais. Ok? E para tornar essa subtração 3 menos 5 possível, foi criado justamente para isso que foi criado o conjunto dos números inteiros negativos. Vamos aprender aqui então a ler os números negativos, tá ok? Então funciona assim, ó. Eu tenho um sinalzinho de menos, que geral ele vem na frente do número, tá bom? E eu tenho acompanhado aqui o número, tá? Por exemplo, esse menos acompanhado do 1. Como que é a leitura dele? A leitura é feita menos 1. Essa leitura aqui é a mais usual. Ou um negativo. Tá ok? A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho menos 2, ó. Menos 2 ou 2 negativo. Aqui, ó, eu tenho o menos 3 ou 3 negativo. Ok? Quando a gente, pessoal, quando nós reunimos os números negativos, o 0 e os números positivos, nós temos, né, o conjunto dos números inteiros relativos, que é representado pela letrinha Z. Pessoal, para vocês fazerem essa letra Z, você faz a letra Z assim, ó. Puxa um pouquinho mais a parte de baixo e coloca uma barrinha aqui dentro, tá? Ela pode ser mais juntinha, tá bom? Assim, ó. Pronto, esse aqui ficou melhor. Esse Z aqui representa os números inteiros negativos. Olha só, pessoal, então tá aqui, ó. Eu apresentei aqui para vocês, escrevi aqui embaixo o conjunto dos números inteiros negativos aqui, ó, representado pela letra Z. Aí você tem aqui, você tem o ponto de partida aqui é o 0. Repara que do 0 indo lá para nossa, né, direita, nós temos os números positivos, tá certo? E partindo do 0, indo caminhando lá para a esquerda, nós temos os números negativos. Uma coisa interessante a ser notado é que para cada número positivo há um número
inteiro negativo correspondente. Por exemplo, se eu tenho aqui o mais 1, eu vou ter o menos 1 correspondendo ele lá do outro lado do zero. Aqui, ó, se eu tenho o mais 2, lá do outro lado do zero, eu tenho o menos 2. E assim vai para cada número. O zero, na verdade, ele funciona como se fosse aqui, ó, um espelho. O que tem aqui, só que com o sinal trocado. Beleza? Um detalhe muito importante: os números inteiros positivos. Olha bem, ó, eu estou falando dos inteiros positivos. Eles podem ser indicados sem o sinal de mais, ó. Então, se eu tiver mais 7, eu posso escrever somente o 7 puro. Quando vem o 7 sem o sinal, eu já tenho que ter o entendimento que é a mesma coisa que mais 7. A mesma coisa aqui, ó. Mais 2 é a mesma coisa que 2. E assim para todos os números. Se eu tiver 100, tá sem o sinal, significa que esse número é positivo. Um detalhe interessante, né, e importante também, vocês ficarem ligados, é o seguinte, que o zero, ele não é nem positivo e nem negativo, ok? O zero, ele não tem sinal, tudo bem? Eu vou subir um pouquinho a tela e nós vamos pensar no seguinte. Então a gente acabou de falar, vamos fazer uma revisão rápida da aula e responder aquela pergunta inicial, né? Que era se... A pergunta inicial, se era possível eu fazer 3 menos 5. Bom, eu já adianto aqui, ó, que nos números naturais, isso aqui não pertence aos números naturais. Mas dentro dos números inteiros, isso é possível. Os números inteiros nós temos aqui o zero, aí à direita dele nós temos o quê? O mais 1, mais 2 e mais 3. E vai até o chamado mais infinito, né? Que representa aqui todos os números, porque os números eles são infinitos. Pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos apagar o sinalzinho? Eu já sei que o mais, né? Quando tem o mais, eu não preciso escrever. Então tem aqui o 1, o 2, o 3. Então a gente acabou de ver que isso significa que esse número 1, 2, 3, 4 aqui, ó, ele é positivo. Tá bom? Nós temos aqui, ó, do outro lado, o espelhamento, né? O correspondente ao 1, o menos 1, o menos 2. Vou dar uma apagadinha aqui para ficar direitinho. Nós temos o menos 3 e infinitamente, até o menos infinito. É assim que é o sinal de infinito, tá ok? Então, olha só. Para a gente resolver essa questão, nós temos que entender... Eu vou adiantar um pouquinho a fita para responder essa pergunta. Nós temos que entender o que é o módulo de um número, tá? Vamos lá. Eu tenho módulo de menos 3. Vai ser o quê? 3. Ou seja, é o número sem o sinal. Módulo de 3, né? Ele vai ser 3. É um número sem o sinal. Tá ok? Aqui, ó. Módulo de menos 1. Que número que é? Isso, o número 1. Módulo de 1 também vale 1. Então, quando eu quero subtrair 3 de menos 5, primeira coisa que eu faço, eu vejo o módulo desses dois números. Vamos lá. Módulo de 3, eu sei que vale 3. E o módulo de menos 5? Módulo de menos 5, eu sei que vale 5. Ok? Então, eu sei que o módulo de 5 ele é maior do que 3.
Até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Tá. Aí, quem é o meu maior em módulo? O meu maior em módulo é aqui, o 5. Então, para fazer 3 menos 5, eu repito o sinal do meu maior em módulo, que é, no caso aqui, o menos 5. Não, aqui, ó, o mais 3, né? Ele não é maior em módulo do que o menos 5. Beleza? Então, eu repito o sinal do meu maior em módulo e faço a subtração do maior em módulo menos o meu menor em módulo. Então, eu tenho 5 menos 3 dá quanto? 2. Então, 3 menos 5 dá menos 2. Eu adiantei, pessoal, um pouquinho a fita aqui para a gente responder a pergunta lá do início do vídeo, tá bom? E outra coisa, eu sei que menos 2 ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Aqui, ó, tá aqui o menos 2, ó. Mas só que também esse menos 2, eu sei que ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Foi falado aqui, ó. Dentro dos números naturais, essa subtração, ela torna-se impossível. E foi para isso que foi criado os números inteiros negativos. Vocês já viram notícia na televisão? Que a gente tem aqui, ó, o 0 graus, né? Aqui no Rio de Janeiro, geralmente faz, a gente chama de Rio 40 graus, faz muito calor. Mas tem períodos na Europa, Estados Unidos, Canadá, que faz assim, ó, lá na Rússia, menos 10, né? Menos 10 graus, ou seja, está abaixo de zero, está à esquerda aqui do zero. Então é para isso aqui, ó, esse é uma das aplicações também dos números inteiros. Tá bom? Então eu adiantei um pouquinho essa fita. Sigam essa playlist. Fiquem de olho no canal, aciona aí o sininho, porque eu vou falar tudo sobre números inteiros relativos. Sabendo aqui, ó, os números inteiros relativos, eles têm os inteiros negativos. Repetindo, os números inteiros relativos, eles possuem os números inteiros negativos e eles possuem os números inteiros positivos. O zero, ele não é nem negativo e nem positivo. Tá bom? Eu vou encerrar essa videoaula. Novamente eu repito. Fiquem ligados nessa playlist. Eu vou executar aqui todas as operações com esses números inteiros relativos. Tá ok, pessoal? Um forte abraço. Até a nossa próxima videoaula.